pessoal, se as coisas na natureza não pudessem girar, nós teríamos a ferramenta para resolver qualquer problema de estática na natureza. Mas tu já viu que às vezes as coisas rodopiam, né? Às vezes as coisas saem rodopiando. E aí dá problema para ver se vai ficar em equilíbrio. Perdão. Quer ver? Olha só. Vou fazer 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo nesse corpo. Qual vai ser a força resultante? Saúde. Qual vai ser a força resultante? Deixa eu ver. Vai ser uma força 10 centrípeta, newtons não vai? e 10 newtons. Qual vai ser a força resultante? 0. Deixa eu ver. É verdade. Será que sempre que eu fizer 10 newtons e 10 newtons o corpo vai estar em equilíbrio? Não. Pois é, né? Se eu fizer 10 newtons aqui e 10 newtons aqui, ó, mesmo com a resultante 0, o corpo não vai estar em equilíbrio, não vai estar em parado ou em MRU. Ele pode estar rotacionando, o que não é interessante, certo? A força resultante vai ser 0 se tu fizer isso? A Não devia força gerar uma força resultante vai ser centrípeta ou 0 alguma se eu coisa fizer isso. Não devia ter uma força centrípeta ou alguma coisa? Força centrípeta, poderíamos falar que tem nas partículas atuando no corpo que está rotacionando. Depois que ele começou a rotacionar, a gente poderia dizer que tem força centrípeta. Mas isso isolando uma partícula do corpo. A força resultante no corpo todo, ou seja, em todas as partículas do corpo, continua sendo 0. Só vai por inércia. O que eu estou querendo dizer para vocês é que dizer a partir de hoje que equilíbrio é força resultante 0 vai ser pouco para a gente. Cuidado! Se eu estou falando de um ponto material, vocês lembram o que é ponto material? Quando pode ser disputado. Parabéns, quando as dimensões podem ser desprezíveis. Nesse caso, o que é equilíbrio? Equilíbrio é só força resultante, porque como ele não tem tamanho, não faz sentido dizer que ele está girando. Um ponto girando, tu não vai ver o ponto girando, ele não tem tamanho. Certo? O ponto girar ou não girar não é nenhuma discussão cabível. Há um ponto girando. Simplesmente tu vai saber que ele está girando se ele não tem tamanho. Que parte dele tu vai ver passando assim para dizer que ele está girando se ele é infinitamente pequeno? Teria que ter uma área, teria que ter um comprimento para poder dizer que o cara está girando. Beleza? Até agora, mesmo quando nós estávamos trabalhando com quadros, que obviamente são corpos extensos do nosso dia a dia, a gente desenhava o quadro como um pontinho, né? Por isso que não tinha preocupação dele rotacionar. Agora nós vamos começar a trabalhar com corpos extensos. E para corpos extensos, resultante igual a 0, força resultante igual a 0, não é o suficiente para dizer que o corpo está em... Por que que equilíbrio não é só força resultante 0? Porque eles podem rotacionar, porque eles podem girar. Obrigado. Obrigado. Então tem que ter um E aqui. Tem que ter um E para garantir o equilíbrio. Final da aula passada, eu te mostrei uma entidade física diferente, né? Uma entidade física com um nome esquisito. Momento. Momento de uma força. Te expliquei rapidamente o que era isso. Momento de uma força. O que momento de uma força mede? Mede a capacidade que a força tem de rotacionar objetos. Mede a capacidade de rotacionar corpos extensos, na verdade, né? Mas, como a gente acabou de falar, se vai rotacionar automaticamente, não pode ser um ponto. Mede a capacidade de rotacionar corpos. Como é que se calcula mesmo o momento de uma força? M é igual a F vezes D, não é? Muito bem. Se a força for ao braço de alavanca, é o nome técnico, braço de alavanca. Se a força aplicada for perpendicular ao braço de alavanca que vai girar, que vai rotacionar, para calcular o momento da força é só multiplicar a força pela distância. Por que tem que ser perpendicular? Porque se eu puxar
ou empurrar, não rotaciona. Para rotacionar, tem que ter pelo menos uma componente perpendicular ao eixo de rotação, concorda comigo? Aí eu vou abrir a porta, não vai? Pode ter a força tu arranca a porta, mas ela não gira. Se tu empurrar perfeitamente na direção dobradiça, tu pode derrubar a parede, mas a porta tu não fecha, beleza? Agora, basta uma componentezinha perpendicular e eu rotaciono a porta, tranquilo? Tu entendeu a importância do perpendicular ali? E relaxa, tá? Se não for perpendicular, como tu é o rei da decomposição, tu te vira também. Tu te vira. Eu até acho que fiz um exemplo para vocês disso aqui, né? Não fiz um exemplo? Bem bobo, 32, sei lá, deu 60 Nm. Vou fazer já um exemplo um pouquinho mais divertido então. Newtons, tá vendo? Ângulo de 60 graus, braço de alavanca com 3 metros. Determine o momento da força F. Momento é igual força vezes distância, só que tem que ser a força e aí tu vai decompor, fica à vontade, vai decompor. Por favor. Claro, eu? Luca,